Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa videoaula de número 9. É com muita alegria no coração, espírito e corpo físico termos, assim, por bondade e permissão divina, né, de Deus, a oportunidade de conversar sobre coisas da vida, sobre o nosso desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, matéria, espírito, perispírito, sistemas, Terra, Sistema Solar, Via Láctea, galáxias, universo. Na verdade, se nós pararmos para pensar um pouquinho, de maneira mais filosófica, ou melhor dizendo, de maneira mais metafilosófica, por assim dizer, o que nós estamos estudando, na verdade, estamos estudando a vida. Porque quando se estuda Deus, a nossa vida, o nosso sistema reencarnatório, quando estudamos tudo aquilo que contribui para o nosso desenvolvimento moral, intelectual, ou seja, científico também, espiritual, quando abordamos as nossas relações com o próximo, quando estudamos aquilo que nos afeta, quando estudamos as propriedades daquilo que nos guia em vida, quando estudamos, aliás, a própria vida, né, e no seu desdobramento, quando temos a noção verdadeira de que a vida não se extingue com a matéria, né, ela vai além túmulo, quando entendemos essas peculiaridades dimensionais, né, quer seja a dimensão da matéria, a dimensão espiritual, e aí na dimensão material, em todas as suas, em todos os seus desdobramentos, como esse estudo do livro A Gênese irá nos permitir, enfim, tudo isso nos remete indubitavelmente à vida, né? Tudo isso nos remete literalmente à vida, porque de fato, morte, vida, nascimento, passado, presente, futuro, amor, esperança, coragem, tudo está conectado. Tudo verdadeiramente está conectado. Então, amigos e amigas, companheiros e companheiras de fé espírita ou não, sejam todos bem-vindos à nossa aula 9, não é? E hoje iniciaremos, né, o capítulo 3. O capítulo 3 do livro A Gênese, que fala do bem e o mal. O que é o bem e o mal, não é? Durante esse capítulo, nós abordaremos os temas, né, os subtemas: a origem do bem e do mal, o instinto e a inteligência, e a destruição dos seres vivos uns pelos outros. E na nossa videoaula de hoje, né, nós abordaremos esse assunto, a origem do bem e do mal. Né? O que é o bem e o mal? Quando eu penso no bem e no mal, a primeira coisa que me vem à cabeça é que nós não temos ainda a maturidade necessária, não temos ainda a maturidade necessária para compreender o bem e o mal, né? Para compreender as reais consequências de tudo aquilo que nos acontece em vida. Muitos filósofos, né, muitos pensadores admitem, por exemplo, que o bem e o mal é uma questão de ponto de vista, né? Aludindo que o que é bem para mim pode ser mal para outrem e vice-versa, né? É um ponto de vista que devemos também analisar, mas subjacente e englobando todo esse ponto de vista, para mim fica bem claro de que nós não temos ainda a capacidade de entendermos mesmo o que é bem e o que é mal. Eu acho que no momento em que estamos, no nosso grau evolutivo,
pelo menos falando de mim de novo, a única pessoa de quem eu posso falar é de mim mesmo. E no grau evolutivo em que eu me encontro, realmente o bem e o mal para mim, ele é muito circunstancial, ele é muito pautado no aqui e agora, nas consequências que eu mesmo sofro dos meus atos, daquilo que me ocorre sem que eu tenha concorrido para o que ocorre, né? Todas essas nuances, elas são abordadas no capítulo 3 do livro A Gênese, né? Só um exemplo de que o bem e o mal, ele, de certa forma, ele é muito inerente ao nosso grau de desenvolvimento, né? Quando nós somos crianças, né? E a rigidez, a disciplina que os nossos pais nos impõem, muitas vezes através de castigos, através de implementações assim de penas, digamos assim, que nos causam dor, nem física, mas dor emocional, né? Dor moral, e que nós choramos na época, e que na época nós vemos isso como mal, e nós crescemos e vemos que não, que o que nós chamávamos de mal foi educação, foi transmissão de sabedoria. Pelo menos todas as vezes em que meu pai e minha mãe, ambos já desencarnados, né, ambos já no plano espiritual, todas as vezes, hoje eu vejo isso com muita clareza, todas as palmadas que eu levei, todos os castigos que eu tomei, eu tenho plena consciência de que foi justiça da parte deles, foi necessário e eu assim o mereci. Mas na época não, na época talvez eu até tenha os odiado por isso, não no sentido tão pesado que a palavra ódio traga, né? Mas só para citar um exemplo de que o mal e o bem ele traz em si realmente essa relatividade. Ele traz em si esse aspecto de que depende do tempo em que você está, depende de como você vê as coisas. Já entrando no primeiro assunto dessa temática, do primeiro subitem, que é a origem do bem e do mal, não é? Uma vez eu me lembro, eu era garoto ainda, foi a primeira vez que alguém me perguntou sobre isso, acho que eu era adolescente, né? Eu me lembro na escola ainda, e aí estávamos falando sobre cobra. Eu acho que tinha havido uma aula, né, de ciências sobre serpentes e sobre animais peçonhentos. E alguém perguntou na época, né? Por que Deus fez as cobras, né? Deus não devia não ter feito as cobras. Elas picam a gente, nós podemos morrer em função de uma picadura de cobra, já que as que são peçonhentas, portanto venenosas, trazem essa consequência, né? Por que eu lembrei isso? Porque depois, estudando muito, e de novo interligando com aquele pensamento de agora há pouco, de que o conceito de bem e o mal está muito ligado ao nosso próprio desenvolvimento, à nossa própria maturidade, à nossa própria forma de ver as coisas, né? Décadas depois desse primeiro diálogo, né, ainda na juventude, hoje, por exemplo, eu entendo que as nossas primas e irmãs cobras e serpentes são importantíssimas, né? Pois é através do veneno da cobra que, por exemplo, a medicina, né? A medicina, que é a aplicação prática da ciência, descobriu, por exemplo, tratamento para pressão, né? Para pressão. Quem toma aí as suas losartana, o seu captopril, esses medicamentos têm como princípio básico moléculas extraídas do veneno das serpentes, né? Substâncias que trabalham, que são coadjuvantes e que mesmo participam ativamente do tratamento de muitos tipos de cânceres, são também extraídos, são moléculas extraídas do veneno da cobra. Então olha só, se de um lado nós temos aquele contexto letal, aquele contexto que nos advém como um mal, né, como uma maldade, a cobra, o seu veneno em si, por outro lado,
No mesmo local onde está o que nós chamamos de mal, nós temos também um bem, que é a cura para as doenças, que é a estabilidade da pressão e para os que utilizam, né, os medicamentos que eu citei anteriormente, só para contextualizar que realmente o nosso conceito de bem e mal, ele é muito relativo e está muito interligado no nosso conhecimento, está muito interligado em como nós vemos e enxergamos o mundo e a vida. Mas então, tudo tem que ter uma origem, né? Tudo tem uma gênese, exceto Deus, é óbvio, já vimos isso anteriormente. Mas no caso do bem e do mal, onde está a sua origem, né? Onde está a sua gênese, né? Aí tem os que digam que tem basicamente duas escolas para isso. Na origem do bem e do mal, há basicamente duas escolas. A primeira diz que, como Deus criou tudo, ele também criou o mal. Já que todas as coisas não foram criadas por Deus, absolutamente todas as coisas. Se Deus criou todas as coisas, ele também criou o mal. Existe essa corrente, né? Existe uma segunda corrente que diz que não, que Deus não criou o mal, mas há uma personificação maligna, como se existisse um Deus do mal, né? Como se existisse alguém que tivesse por primazia a criação do mal. E há a explicação lúcida, a explicação que, pelo menos, eu tomo como correta, né, de que Deus não criou o mal, é óbvio, bem como também não existe o mal, assim, o Deus do mal, né, não existe, o mal existe, não existe esse Deus maligno, a personificação, um ponto de concentração do mal, sabe? A ideia de se tem o Cristo, tem o anticristo, se tem o Deus da luz, tem o Deus da treva, não é? Há essa corrente também. E há aquilo que é mais lógico e aquilo que é mais racional, e nós podemos inclusive medir. Todo o mal que ocorre no mundo realmente tem duas naturezas, e das duas naturezas, a principal tem como causa o ser humano. Com certeza, o ser humano, através do seu egoísmo, através do seu orgulho, orgulho e egoísmo, essas duas forças que existem no espírito humano, é a causa de quase todos os males que realmente nos afligem. Inclusive supera e em muito os males causados pelas forças que não dependem do nosso concurso. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Para quem quiser depois investigar, né, acompanhar e estudar de maneira mais apurada, tudo que nós veremos nessa videoaula de hoje, ela está repetindo no livro A Gênese, no seu capítulo 3, e o que abordaremos hoje está nos itens de 1 está nos itens de 1 a 10. E começando então, né, a origem do bem e do mal, o item 1, de cara, Kardec escreve o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede, há de participar dos seus atributos. Portanto, o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele sua origem. E aí fica patente, claro, Deus não pode ser a origem do mal, pois seria uma contradição, seria um contrassenso muito grande. E para isso há até um raciocínio lógico-matemático, que em matemática nós chamamos de reductio ad absurdum, redução ao absurdo. O que é a redução ao absurdo? Quando você quer demonstrar algo, você tenta demonstrar o contrário daquilo que você quer demonstrar. Se na tentativa de demonstrar esse antagonismo você é levado a um absurdo, é porque o contrário dele é o que é correto. E aí é muito simples, é extremamente simples. Por exemplo, vamos considerar que Deus é a fonte do mal. Vamos tentar provar isso. Mas nós já vimos
anteriormente que Deus lembremos agora e tudo é um encadeamento aqui de ideias e raciocínio, nos lembremos agora dos atributos da divindade, que já estudemos nos capítulos predecessores, não é isso? Sabemos que Deus é o infinito de potenciais. Deus é a justiça infinita, é o amor infinito, é o poder infinito, é a onipotência infinita, é a onisciência infinita, é a bondade infinita. Se Deus é a bondade infinita, seria um absurdo acreditar que Deus seria a fonte da maldade. Portanto, pelo princípio da redução ao absurdo, fica muito claro que Deus não pode ser a fonte do mal. O que nos leva a uma segunda corrente, né? A corrente dos que acreditam que realmente Deus não é a fonte do mal, mas há um Deus do mal, como haveria, por exemplo, um anticristo, como é meio que o princípio do yin e o yang, né? Treva, luz, seco, molhado, claro, escuro e por aí vai. Também não faria sentido, porque se existisse um ser maligno dotado das qualidades de Deus, primeiro também pela redução ao absurdo, nós chegaríamos à mesma conclusão, pois como já debatemos, como já concluímos, pode-se dizer cientificamente nos capítulos anteriores, que Deus é único, já chegamos à conclusão nos atributos da divindade que Deus precisa ser único. Então não há como estipularmos agora um Deus da maldade, um Deus fonte de tudo aquilo que é mal. Isso não faz sentido, seria um absurdo em face de tudo aquilo que nós já estudamos, né? No item 2, Kardec escreve, né, baseado nessa linha de raciocínio: se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou lhe seria inferior. Arimane, meus amigos e minhas amigas, no zoroastrismo, nos seguidores de Zoroastro, né, é o deus da treva, é o deus da maldade. É a versão zoroástrica do Satanás. Para nós, cultura ocidental, pertencentes à cultura ocidental, nascidos em berço católico, a grande maioria, temos a figura do Satanás, né? Para o zoroastrismo, tem a figura do Arimane, que seria esse deus da treva. E isso não faz sentido, e como nós falamos anteriormente, Kardec explica, inclusive, de maneira muito lógica. Ele diz assim, ó, no primeiro caso, ou seja, se existisse um Deus igual a Deus, só que na maldade, né? Se no primeiro caso haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vista que se revela na estrutura do universo. No segundo caso, não sendo inferior a Deus, aquele ser lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus, o que recai na questão anterior, né? Que então houvera criado espírito do mal, o que implicaria negação da bondade divina, e aí é só lembrarmos, né, da redução ao absurdo. Então Kardec argumenta aqui que a existência desse Deus do mal não só contraria a lógica da existência de Deus, pelo princípio da redução ao absurdo, como se existisse um Deus com tamanho poder, com atributos semelhantes a Deus, porém voltado para o mal, não se teria como explicar a unidade, a integridade e o perfeito equilíbrio que existe na natureza, nas leis e no modus operandi com que todos os processos físicos, químicos, biológicos, geológicos se encadeiam na vida, né? E isso está bem claro, né? O que nos obriga, então, a explorarmos o que de fato é verdadeiro, o que de fato se traduz na verdade. É que
primeiro, apesar de não ter sido criado por Deus, apesar de não ter sido criado por nenhuma outra inteligência que se pudesse atribuir de Deus, mas independente disso, nós sabemos que o mal existe. Claro que o mal existe. E aí, nós podemos, assim, grosso modo, e à guisa de muita simplificação, nós podemos entender o mal sobre dois aspectos. Tem aqueles males que não dependem do nosso livre-arbítrio, não dependem da nossa vontade, são aquelas coisas que nos acontecem sem que nós tenhamos feito nada para que aquilo ocorresse. Deixando bem claro, estou me referindo, por exemplo, aos desastres naturais, né? Terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, vendavais, twisters, enfim. Todos esses agentes meteorológicos, metamórficos da natureza que podem nos atingir, né? Queda de barrancos, deslizamentos, nada disso tem o nosso concurso. Muito embora nós, seres humanos, já mexemos muito com a estrutura da Terra, nós, seres humanos, já alteramos muito o ecossistema e até muitos desses desastres naturais são, sim, provocados pela ação humana. Mas, nesse momento, eu nem quero contextualizar e nem recorrer a esse mérito. Tão somente quero me restringir, de fato, aos desastres naturais, né? E estes realmente não têm o concurso das nossas escolhas, né? Não tem o concurso da nossa ação. Porém, mesmo assim, Deus colocou em nós o espírito criativo. Deus nos fez espíritos para progredir. E é muito interessante como, ao lado de todo mal, lembram do exemplo da cobra? Lembram quando eu falei da serpente? Que ao lado do veneno está o antídoto para muitas anomalias. Aliás, eu até esqueci de falar que o próprio antídoto para o veneno da cobra é extraído do próprio veneno da cobra. Percebam como a sabedoria de Deus é realmente infinita. Ao lado do próprio veneno, Deus colocou o princípio do antídoto. Bem como antídoto, né? Bem como ao lado do mal tem-se o remédio também. E mesmo para os males de ordem natural, né? Os desastres ambientais, as catástrofes, por assim dizer, terremotos, tsunamis, deslizamento, enchentes, Deus dotou o espírito humano de inteligência. E através da inteligência nós desenvolvemos a ciência. E a ciência nos levou ao desenvolvimento de coisas maravilhosas, como engenharia, como tecnologia. E através da ciência bem aplicada, com uma tecnologia voltada para o bem, o homem já consegue interpretar as forças da natureza, o homem já consegue construir ambientes e moradias salubres, ambientes e moradias em lugares que não são propensos a desastres naturais. Através das ciências da Terra, da geologia, através da meteorologia, através da tectônica de placas, através da ciência do vulcanismo, através da oceanografia, através de tantas ciências que o homem pesquisa, hoje nós já podemos, com razoável grau de assertividade, prever estes desastres naturais. A ciência concedeu ao homem a peculiaridade, a capacidade de livrar desses desastres, prever esses desastres e, na pior das hipóteses, minimizar a sua ação, minimizar as suas consequências. É verdade que mesmo nos dias de hoje, terremotos registrados, erupções vulcânicas registradas recentemente na Itália, registrada recentemente no Golfo Chileno e registrado no México, inclusive, na semana passada. Mas, para você ter uma ideia, na semana passada, ali por volta do dia 25, se eu não me engano, 23, 24 ou 25, houve um terremoto
na cidade do México, em 7 graus na escala Richter, mas parece que não houve vítimas, enfim, o dano foi só material. Então vejam como o homem já está, de certa forma, preparado para combater esses desastres. Há ainda morte em função disso, há ainda muita destruição em função de desastres e acidentes. Mas o homem cada vez mais aprimora os seus meios técnicos e científicos de combatê-lo. Há de se entender, há de se, por exemplo, considerar que muitos desses males vêm por inaptidão do próprio ser humano. Nas épocas de chuvas fortes, onde nós vemos enchentes, onde nós vemos deslizamento, como todos estão lembrados do triste evento lá de Brumadinho, né, em Minas Gerais, onde morreram centenas de pessoas, mas observem que a culpa, em hipótese alguma, foi da quebra do barranco, da barreira, né, da fonte lá da barreira de contenção. O problema foi, sim, na manutenção da barragem, e o problema mais grave ainda foi na construção de um bairro inteiro, de uma cidade inteira, aos pés de uma barragem que estava se deteriorando e sentindo o muito natural fenômeno da fadiga da matéria. Então, a culpa não foi a culpa não foi da fissura da barragem em si, foi da dupla irresponsabilidade humana de não acompanhar essa fissura, de não pôr termo a ela e principalmente de não ter alertado aquela população do perigo que lhe era inerente. Como resultado, veio sobremaneira a catástrofe que ceifou centenas de vidas. Vemos então. E aí já podemos concentrar as nossas atitudes no elemento humano, não é? Eu acho que já está bem claro a essa altura que não é Deus a fonte de mal nenhum, nunca foi. Outro sim, somos nós, através do nosso orgulho, através do nosso egoísmo, através do nosso descaso para com o nosso próximo, o desamor, a falta de caridade, a ambição. E, na verdade, de uma maneira filosófica também, e muito espiritual, o nosso apego à matéria. É isso que realmente nos causa o mal aos quais nós passamos. Mas vamos, assim, de novo por partes, não é? No item 3, Kardec escreve assim, só para embasar o que nós acabáramos de explicar, né? No item 3, Kardec começa assim, ó, entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que aflige a humanidade, formam 2 categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais, como eu já falei, né? E aí, embasando ainda, né, o progresso da ciência, Kardec, que nós aludimos agora há pouco, né? Kardec ainda escreve aqui, ó, o homem cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista de sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo, e é que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável. Se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo, provavelmente teceria um olhar diferente sobre aquilo que, ora, ele julga de mal. E aí, olha só, no item 4, se coadunando com o que eu acabei de dizer, né, Kardec escreve, o homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos.
com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. E aí, finalizando, Kardec escreve, finalizando o item 4, é assim, finalmente, que, pouco a pouco, a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Como que nós acabamos de comentar, né? Então, fica claro e patente que o sofrimento pelo qual passamos, em função dos desastres naturais, eles sim são paulatinamente, de acordo com o desenvolvimento da ciência, do nosso intelecto, das tecnologias, esses eventos vão sendo desaparecendo, ou pelo menos por enquanto minimizado ao longo das gerações. Mas aí, de novo, eu insisto nesse assunto de novo, é muito importante o nosso entendimento da dor, né? O que nós consideramos como dor, né? No item 5, Kardec escreve assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então, está aí a apreciação do codificador, né? E eu concordo plenamente. A dor que nos estimula a procurar o analgésico, né? Se não fossem as doenças, as pragas, né? Nós não teríamos descoberto ciência, que nos levou à tecnologia, que nos levou ao microscópio, que nos levou a entender todo um mundo invisível que há em torno de nós, né? A saber, os germes, micróbios, bactérias, fungo, vírus, micro-organismos. Antes dessa descoberta, ou seja, antes da ciência, atribuíamos toda doença, todos os males que nos afligia, atribuíamos a Deus. Era castigo de Deus pelas nossas imperfeições ou males que praticávamos. Com o desenvolvimento da ciência, descobrimos que nada tem que ver com isso. O que nos causa as doenças, né, nesse contexto, são essa verdadeira dimensão invisível que nos cerca, invisível aos olhos nus, mas visíveis através de um bom microscópio, que nos mostra que os micro-organismos é que causam essa doença. O que levou ao ser humano, através da ciência, através da tecnologia, a desenvolver as vacinas. E hoje, voilá, não temos mais poliomielite no planeta Terra. Muitas e muitas doenças foram erradicadas. Sarampo, coqueluche, difteria, pneumonia, tuberculose, só para citar alguns exemplos de males que têm cura, todos esses males, hanseníase, a lepra, todos esses males, se buscados os tratamentos corretos, têm cura. Infelizmente, em contrapartida, ainda existem seres humanos, uma boa quantidade de seres humanos. Na verdade, nas últimas estatísticas em que eu procurei, mais de 20 milhões de pessoas acreditam aliás, não acreditam nas vacinas. Mais de 20 milhões de pessoas estão apregoando por aí
coisas ridículas de que a Terra é plana, de que as vacinas fazem é mal. Infelizmente, a ignorância, a estupidez ainda anda de par e passo com as descobertas, com a lucidez, com a inteligência e com a sabedoria. Mas esse grupo minoritário, logo, através das evidências e através da sua auto-renovação, com certeza passarão a pensar de maneira mais conforme, né? De maneira mais proativa, inteligente e construtiva. O que nos leva agora, né? Vamos começar agora, já nessa segunda parte da nossa aula, iniciando agora, vamos começar agora a abordar de um tema, sim, de uma importância, não que o anterior não seja importante, mas uma temática agora que nos afeta. Aquilo que eu falei anteriormente, né? A verdadeira fonte do mal, a verdadeira fonte daquilo que é pernicioso e que nos causa prejuízo. Somos nós mesmos. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa preguiça, a nossa indiferença. Olha só, somente através das guerras, somente através do assassínio, somente através das mutilações, do preconceito e do extermínio consciente e planejado de raças, nós, seres humanos, já matamos mais do que todas as calamidades que já aconteceram na face da Terra. A fome mata a cada minuto 3 crianças. A cada minuto, a fome mata no mundo 3 crianças. São dados da Unesco e da OMS. Unesco e a OMS, Organização Mundial de Saúde. Eu já estou falando há 36 minutos e 36 minutos e meio aproximadamente. 36 minutos e 18 segundos. Dividam esse tempo por 3 e percebam quantas crianças, e depois multipliquem, né, por 3 e percebam quantas crianças já morreram à fome, só enquanto eu estou falando. Né? E olha que na linda canção do Caetano Veloso, né, onde ele diz que o ser humano mata o outro de fome, de raiva e de sede, esses desastres nós poderíamos evitar se nós tivéssemos uma conduta diferente. Mas olha só, embasando isso, Kardec... no item 6, ele começa a abordar esse tema e ele nos escreve o seguinte: porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua ganância, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injúrias, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Deixando bem claro que muito correto é que somos nós que carregamos a gênese, que somos os agentes dessas calamidades como fome, guerra, preconceito, que já imaginou quantas e quantas pessoas já foram assassinadas por preconceito? E nos dias de hoje, acho que todos que me ouvem devem ter acompanhado, que não faz nem um mês, né, do assassinato do George Floyd, né, aquele americano negro que foi assassinado a olhos vistos por policiais brancos. Interessante que Kardec está escrevendo isso aqui em 1868. 1868, nós estamos em 2020 e muita coisa não mudou, não. Depois desse livro aqui, depois de A Gênese, né, o planeta Terra já passou por 2 guerras mundiais, já passamos pela Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, tantas outras guerras que já tivemos, guerras que estão sendo efetivadas no mundo que nós nem imaginamos que estão, por puro orgulho e egoísmo humano, né? Kardec encerra o item 6 assim, ó.
Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio, sofre então as consequências do seu proceder. Isso recomendo uma passagem, uma passada do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está esse texto, está lá no capítulo 5, números 4, 5, 6 e seguintes. Entretanto, Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, fez do próprio mal, que do próprio mal saia o remédio. Em contrapartida, né? Então, é o ser humano que causa o bem. Em contrapartida, nós que temos a capacidade de ferir, nós que temos a capacidade de magoar, nós que temos a capacidade de machucar, nós também temos a capacidade de ajudar, temos a capacidade de amar, temos a capacidade de proteger, de cuidar. Então, literalmente, indubitavelmente, está em nossas mãos a capacidade de ferir ou a capacidade de ajudar. Como Kardec deixou claro aqui, é uma questão do nosso livre-arbítrio, é uma questão das escolhas que fazemos, né, em vida. No item 8, Kardec escreve assim, olha só. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o necessário do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Aliás, um é a negativa do outro. É interessante. É como assim, a luz é a ausência da treva, né? Não é a treva. Aliás, a treva é a ausência da luz. Porque onde tem luz, não pode haver treva. Mas onde há luz, a treva não pode invadir e aniquilar a luz, né? Isso é muito interessante. Onde tem treva, se você ligar uma luz, acender um palito de fósforo, acender uma vela, ligar uma lanterna, a escuridão desaparece. Mas onde tem luz, não existe um elemento chamado treva que acabe, que destrua a luz. Isso é muito interessante, para que a gente não pense que haja um mal absoluto, né? Realmente o que há é desamor. O que há realmente é egoísmo, o que há é orgulho, preconceito, o que há realmente é má escolha. E isso é que nos leva ao mal, isso é o que nos leva a atitudes negativas, né? Olha só. Prosseguindo aqui no item 8, inclusive, Kardec diz assim, ó, outro tanto se dá com o mal. Evitá-lo-á o homem, evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Desse limite, a saciedade adverte o homem. Se este ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. E aí, Kardec está falando claramente dos males que vêm através da nossa imprecaução, dos nossos vícios, né? Da nossa tendência ao exagero. Quantas e quantas pessoas adquirem moléstias que nada tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o excesso alimentar, tem a ver com o fumo, tem a ver com o álcool, tem a ver então com os maus procedimentos. O que um alcoólatra pode reclamar se tem o seu fígado apodrecido pelo excesso de álcool? O que alguém com um câncer no pulmão pode reclamar se a origem desse câncer foi pelo uso do cigarro? O que alguém pode reclamar de todos os vícios inerentes ao nosso procedimento? O que nós podemos reclamar a não ser de nós mesmos? O que nós podemos dizer a não ser
com relação ao fato de que, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, certamente eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Porém, o homem, o ser humano, tem essa tendência a não controlar os seus vícios, a não controlar os seus desejos. E isso nos traz, sobremaneira, muitos males, nos traz, sobremaneira, muita dor. E nós poderíamos evitar essas dores, né? No item 9, Kardec escreve assim, decorrendo o mal das imperfeições do homem e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado, senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito homem, o mal não existiria. A questão, pois, consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. E a origem da propensão ao mal, realmente, é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, que nasce sobremaneira do nosso apego à matéria, que nasce sobremaneira da nossa infância espiritual. Tem um contexto muito interessante que nos ensina muito claramente que o mal, ele, por exemplo, o que é mal hoje, o que era mal ontem não é mal hoje, o que era uma atitude coerente em infância, já não o é no adulto, né? Tantas atitudes que a criança comete, mas que na fase de adulto não é mais coerente, não é mais salutar, não é mais procedente, não é mais factível, né? E isso é muito importante, é muito importante porque nos leva a entender o nosso grau de comunhão com o bem, o nosso grau de como é que o que Kardec nos convida aqui no item 10 é entendermos que é o nosso apego à matéria, que nos faz errar, que nos faz sermos escravos dos vícios e dos desejos. É por isso que quanto mais desmaterializados nós estivermos, quanto mais espiritualizados nós estivermos, como Jesus Cristo nos conclamou, como Jesus Cristo nos incentivou a procurar, quando ele dizia, buscai o reino de Deus primeiro, né? Buscai as coisas do reino primeiro, e tudo o mais lhe será dado por acréscimo, né? O que vocês acham que Jesus queria dizer com isso, né? Não percais tempo em acumular tesouros na terra, onde as traças podem corroer e os ladrões podem tirar. Acumulai antes tesouros no céu, onde as traças não corroem e os ladrões não podem roubar. Jesus já nos convidando, há mais de 2000 anos atrás, a tecermos um olhar diferente sobre as coisas do mundo, a entendermos que a matéria é só um meio, não é um fim, que o apego à matéria traz infelicidade, traz dor e sofrimento. Olha só, numa certa ponto do texto, né? A propósito, deixa eu dizer uma coisa, o ouvinte deve estar achando estranho a luminosidade, né? E esse efeito luminoso é de propósito, pois eu estou fazendo essa gravação no final do sábado 27 de junho. Eu comecei, era às 17 e pouco, e era objetivo meu acompanhar o pôr do sol. É por isso que vocês devem ter sentido aí a luminosidade ambiente diminuindo. É porque a nossa estrela amada está se pondo e começando mais um ciclo de noite. É por isso, tá? Mas temos tecnologia, temos lanterna, e isso não vai nos causar mal, não. Então, olha só,
No item 10, Kardec explica o seguinte, olha só, já caminhando para o final da nossa aula, né? No item 10, Kardec, contextualizando tudo aquilo que eu falei, né? Ó, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios que ver-se... Aliás, perdão, vou ler de novo. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina. Se o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Então, fica bem claro aqui, né? Kardec nos ensinando que, de fato, nós não podemos esquecer que nós vivenciamos duas realidades bem distintas. Nós vivenciamos a realidade material e vivenciamos a realidade espiritual. E, claro, que um dos atributos da nossa sobrevivência, inclusive, é a lei de conservação. A lei de conservação ela é inteiramente material. É através da lei de conservação que nós nos defendemos do rigorismo da natureza e nos defendemos dos elementos agressivos da natureza, quer sejam de animais selvagens, quer sejam de outros seres humanos, o que nos conferiu o aspecto violento e que foi necessário na época. Lembra que eu falei que quando criança tínhamos atitudes que para a época era a nossa forma de agir? Por exemplo, a criança quando chora, a criança pequenininha, ela chora para pedir algo, ela não chora não necessariamente por estar sentindo dor, ela chora porque quer atenção, porque quer algo. Na fase de adulto seria ridículo usar o choro para se conseguir alguma coisa. A criança, quando ela está ali numa dada fase do desenvolvimento dela, quando ela está descobrindo o mundo, ela pega objetos e joga. Isso causa muita raiva nos adultos, né? Porque quando o adulto dá uma coisa que pode ser quebrada, e é natural, a criança ela começa a desenvolver os sentidos, e ela começa a pegar, por isso que a criança quer pegar em tudo. Ela começa a sentir a textura. Depois dessa fase de sentir a textura, por que ela joga os objetos? Ela quer avaliar o som que esse objeto causa. É por isso que você vai lá, pega o objeto, entrega na mão da criança, ela joga de novo. Ela está descobrindo o mundo, isso é instinto de conservação. Seria ridículo para um adulto agora, para conhecer as coisas, conhecer um objeto, jogar, arremessar o objeto, né, no chão. Então, o que era útil numa época não o é mais nas outras fases. É o que Kardec quis falar do nosso instinto, no nosso, aliás, desejo de conservação, né? Ele deixa aqui muito claro no nosso instinto de preservação. E aí, no nosso instinto de conservação, você tem duas forças que vão medindo gradientes. O instinto e a inteligência. Quanto mais materializado você for, você vai agir por ações instintivas. Quanto mais desmaterializado você for, quanto mais inteligente você for, você vai dominando a si mesmo, né? Isso é um fato. Observe que Kardec diz assim, ó, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque a inteligência domina a matéria, né? Aí ele continua, materialmente falando, mais uma vez, saindo desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. E é nesse antagonismo entre o princípio, entre a lei de conservação, é nesse antagonismo entre a nossa necessidade de sobrevivência e proteção e ao domínio da inteligência,
que cada vez mais nós vamos dando menos garrida, menos atenção aos instintos e vamos dando mais prerrogativa, vamos utilizando mais a inteligência. Aí vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos distinguindo o homem material, abandonando esse homem material e alcançando a nova era do homem espiritual. Não abandonando a matéria porque precisamos dela para desenvolvermos a nossa atividade intelectual. Mas aí o novo objetivo agora é compartilharmos, é nos associarmos, é enfim encararmos a humanidade como irmã. Bom, a Kardec continua aqui no texto, tá? E ele diz assim, olha só. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto, como nós já falamos, né? O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões, e isso é interessante, acho que vale a pena debater um pouquinho mais sobre isso. Quando Kardec diz assim, ó, o mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Grau de adiantamento é uma espécie de poder, indubitavelmente. Quem é adiantado tem poder a mais. Quem tem conhecimento tem um poder a mais. Quem tem a razão, o raciocínio lógico, tudo isso são poderes inerentes à evolução do ser humano, à nossa evolução. E como diz, me permitam, né? Como dizia o tio Ben para o Peter Parker, né? Morrendo nas mãos do Peter Parker, o nosso velho amigo da vizinhança, né, o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é isso, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos ganhando discernimento das coisas, nós vamos, entre mentes e entre ações, vamos causando menos mal, porque aí vai diminuindo os atributos ainda existentes em nós que nos causa a maldade. E aí, para finalizar, para encerrarmos, Kardec termina assim. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Eu repeti propositadamente. Todas as paixões, e aqui ó, vamos fechar, vamos encerrar a nossa videoaula analisando esse parágrafo, que Kardec encerra esse assunto da origem do bem e do mal. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe o bem e o mal. E opta pelo bem, né? Na verdade, ele encerra livremente, escolhe entre o bem e o mal, e, claro, fazemos assertivamente as nossas escolhas, né? O que recai na eu me lembro agora, eu tenho falado há algum tempo, acho que quase todas as minhas falas eu digo isso. Toda a doutrina espírita, tudo que os espíritos nos ensinaram, toda a doutrina espírita, a vida está pautada naqueles 5 princípios da doutrina espírita. Ele está presente em tudo. Os 5 princípios da doutrina espírita: Deus, existência e imortalidade dos espíritos, pluralidade das existências, comunicabilidade com os espíritos e com o mundo espiritual e evolução constante do espírito. E é disso que Allan Kardec fala, e é nisso que nós vamos encerrar a nossa videoaula número 9. Quer queiramos ou não, e um dia
sempre que iremos querer, estamos fadados à evolução, estamos fadados ao progresso. Nenhum de nós está isento disto. Nenhum de nós tem como possibilidade estacionar eternamente. Nenhum de nós tem como possibilidade empreender a senda e a trilha do mal eternamente. Há um dia em que nós cansamos. Há um dia que todo aquele ainda ligado ao mal, há um dia em que todo aquele ou aquela que está ainda inebriado, iludido ou iludida com o mal, ela cansa, ela sente dor, porque o mal traz dores, o mal traz sofrimento. E há um dia em que a pessoa para e ela se cansa de tudo isso, ela diz assim, eu não quero mais sofrer, e passa a seguir o caminho certo, ao rumo correto, ao rumo do bem. Que Deus nos abençoe. Beijo no coração e até a próxima.